Oi, gente! Mais um Papo de Ondulada no ar e hoje o nosso Papo de Ondulada é para quem aí tem problemas naquelas texturas diferentes no cabelo, não sabe muito bem o que fazer nesses casos e vê que algumas partes têm uma textura diferente das outras. Eu chamei a Paty pra gente conversar sobre isso e ela contar também um pouco da experiência dela com essa coisa de mix de texturas. Então, Paty, se apresenta aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paty, pra quem não me conhece, eu tenho um Instagram que o nome é Dicas da Paty B. E lá eu gosto de dar dicas de cabelo ondulado, sobre cabelo ruivo também, tintura, sobre low pull, enfim, né? Basicamente, hoje em dia eu tenho meu cabelo ondulado, gosto muito dele assim, mas já teve, né, fases que não, como a maioria das pessoas. E eu passei por uma transição da chapinha, não foi uma transição de química. Então foi um processo aí para eu conseguir aceitar ele natural. Então bora para mais um Papo de Ondulada por aqui. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para receber notificação de todas as minhas publicações por aqui. E Paty, primeira coisa, explica pra galera o que seria essa coisa de mix de texturas, o que seria isso que a gente tá falando? O mix de texturas basicamente é quando você tem mais de uma textura no seu fio. A gente entende como textura aquela tabelinha, né, do ondulado, tem ondulado 2A, ondulado 2B, ondulado 2C, mas é claro que a gente sabe que na prática o nosso cabelo tem muito mais texturas do que cabe dentro de uma tabela. É legal aquela tabela para a gente conseguir se identificar um pouco, mas é normal que a gente tenha mais de uma textura que tenha naquela tabela. Então é basicamente isso, é quando o cabelo natural tem mais de uma textura na mesma cabeça. E eu acho que isso é um assunto meio tabu entre as onduladas, porque dificilmente as pessoas falam sobre isso e quando a gente assume nosso cabelo, a gente não sabe sobre isso, ninguém conta pra gente, a gente acha que vai ser todas as ondas igualzinho, tudo bonitinho, aquela coisa perfeita. Exatamente. E eu lembro que no começo eu sofria muito com isso, justamente porque a minha parte da frente, eu tô aqui hoje com o cabelo natural pra mostrar pra vocês, ela é quase lisa. Quase não ondula, mas atrás é a parte onde mais define. E aí eu não sabia lidar com isso, eu não sabia dizer o que era o meu cabelo. E aí quando eu olhava aquela tabela de curvatura, eu não me identificava. Pior que é exatamente isso. Eu também acho que seja um tabu, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, porque muitas pessoas, inclusive, às vezes nem se identificam com o cabelo ondulado por, às vezes, ter um mix de textura e falar, mas o meu cabelo tem partes que são lisas. Ou, às vezes, tem gente que tem um cabelo 3A misturado com 2C, com 2B. E também estranha isso, né? Poxa, meu cabelo não consigo deixar predominantemente de uma textura. Mas é tão normal um cabelo ter mais de uma textura que é difícil achar um cabelo que seja predominantemente, né, um ondulado, que seja predominantemente de um tipo só. Na verdade, a gente tem que normalizar cada vez mais isso mesmo. Sim, porque não existe essa coisa da onda perfeita, essa coisa do cabelo ser todo igual. E assim, muitas meninas, elas têm muitas texturas na cabeça e não só onduladas, como você bem disse, né? Tem gente que tem essa mistura de cabelo cacheado com cabelo ondulado, e aí lidar com isso é bem complicado no começo. É difícil mesmo aceitar. E Paty, já que a gente falou que é difícil, a gente tá falando da dificuldade, como que a gente pode fazer para deixar essa textura mais ou menos parecida? Como que a gente pode deixar o cabelo numa textura mais ou menos homogênea na cabeça inteira? Eu acho que a finalização é o ponto-chave disso. Eu acho que uma finalização bem caprichada pode ajudar muito a deixar as texturas mais iguais, né? E o que pode te ajudar na finalização também é usar um gel ou uma gelatina, pelo menos é o que acontece comigo. Quando eu uso um gel ou gelatina na finalização, ele ajuda a definir mais, a segurar mais essa definição e também acaba igualando as texturas que eu tenho no meu cabelo. Por aqui eu também faço esse truque do gel, da gelatina, porque como eles são produtos que têm mais fixação, eles acabam ajudando a deixar o cabelo definido e manter essa definição por mais tempo. E a manter. Exatamente. E a manter. E também de finalização, não sei você, mas quando eu quero uma finalização mais caprichada, quando eu vejo que as texturas estão muito diferentes, o que eu gosto de fazer é dar mais atenção
para a parte que é mais lisa. Então aplicar um pouco mais de creme, fazer uma fitagem, fazer uma finalização mais estruturada. É verdade, comigo também. A fitagem eu acho que é a finalização assim que mais dá certo nesse sentido pra mim. Fitagem com gel e gelatina é sucesso nessa questão. Acho que é um combo perfeito para conseguir deixar as texturas mais parecidas. Sim, eu também concordo com isso. Eu acho que é a receita ideal para quem aí quer melhorar essa coisa das diferenças entre as texturas. É verdade. E, Paty, você falou sobre a transição, que você passou pela transição da chapinha. Qual é a diferença entre a transição e esse mix de texturas? Eu acredito que a transição, principalmente a transição da química, é um mix de texturas diferentes, vamos se dizer, né? Porque é uma textura que foi modificada por química ou quando a transição da chapinha, né? Por um alisamento mecânico. Então é uma textura que a gente consegue separar, assim, bem visivelmente, mas não é um mix de textura natural, vamos dizer. Já um mix de textura do seu cabelo, quando ele tá totalmente natural, é algo que faz parte e é característica do seu fio, diferente de quando ele tá com química. Quando ele tá com química, não é uma característica natural do seu fio. É normal que tenha um mix de textura, por uma parte tá lisa, né? E a outra parte tá começando a ondular. Mas não é um mix de textura natural, porque essa parte alisada meio que não te pertence, vamos dizer assim. Já o mix de textura de um cabelo natural, ele não tem nenhum processo químico, é uma parte do cabelo que tem uma característica diferente, tem uma ondulação diferente, pode ter uma porosidade capilar diferente também, é normal que isso aconteça. É basicamente essa a diferença do mix de textura na transição, né, para quem está em transição capilar, e o mix de textura para quem tá com cabelo totalmente natural. E eu acho que é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em entender essa coisa do mix de texturas depois que passa pela transição. Porque a gente tem aquele mix de texturas na transição que é gritante, mas ninguém conta que esse mix de texturas pode continuar depois. E, Paty, dá pra gente identificar essa textura natural do fio, essa diferença de textura natural do fio ainda na transição, ou a gente tem que esperar passar a transição para isso? Olha, pra eu dizer que não, que tem gente que até consegue, mas é extremamente difícil, porque o cabelo na transição ainda vai mudar demais. Então, o seu cabelo, do jeito que tá na transição, não é o jeito que ele vai ficar depois que você tirar a parte com química. Ele vai mudar muito ainda, então é um pouco difícil, sim, de identificar essas texturas diferentes na transição, por conta da parte alisada que acaba pesando o cabelo e acaba sendo difícil identificar até qual textura final vai ficar o fio. Então, realmente, só no final da transição que consegue ter certeza absoluta. Sim, sem contar que mesmo depois da transição, o cabelo ele vai mudando essa curvatura, né? Conforme o tempo passa, o cabelo tende a mudar a curvatura. Verdade. E não só depois da transição, a gente tem sempre que estar ciente que o nosso cabelo pode mudar no decorrer da nossa vida por causa dos nossos hormônios. Acho que com a maioria aconteceu isso, de às vezes nascer com o cabelo liso e depois ficar ondulado, ou nascer com o cabelo ondulado, depois ficou liso, na adolescência enrolou de novo. Então é normal também o nosso cabelo mudar no decorrer da nossa vida, a gente tem que estar muito ciente disso também, pra gente não ficar encanando com textura do cabelo, ou como tá o nosso cabelo atualmente, ou como era o nosso cabelo antes. Né, isso é super importante porque às vezes as pessoas falam, meu cabelo ele era uma curvatura mais aberta, de repente agora tá alguns fios numa curvatura mais fechada. Esse mix de curvaturas ele também pode sofrer modificação ao longo da vida. Pode, com certeza. Não é porque o nosso cabelo tá assim hoje que ele vai ser igual daqui a 10 anos, por exemplo. Pode ser que ele mude a estrutura dele. E você falou também dessa parte de estrutura, da porosidade, e as texturas diferentes, elas podem ter necessidades diferentes de hidratação, nutrição, reconstrução? Pode ter sim, principalmente eu acredito que a maioria das pessoas tem muito essa diferença do topo e na nuca, né? A maioria das pessoas acontece isso, na nuca ou é mais enrolado ou é mais aberto, e no topo ou é enrolado ou é mais aberto. Normalmente nessas duas partes tem sim uma diferença, principalmente de porosidade capilar. Eu acho que a porosidade capilar muitas vezes é o que mais pega
na questão de você tratar de forma diferente, porque aquela parte provavelmente vai exigir mais atenção sua na finalização, uma acidificação capilar de vez em quando. Então pode sim ter necessidade diferente. Às vezes tem um creme que vai ficar um pouco melhor numa parte e no outro não vai dar tão certo, numa parte vai definir mais, na outra parte vai pesar. É super normal isso acontecer também, não tem nada de errado com o seu cabelo. É algo normal, é uma característica do... E eu acredito que essa questão de porosidade é onde a gente mais identifica essas texturas diferentes, porque as partes mais porosas, elas assim, meio que gritam na sua textura, né? Com certeza, eu também acho. E é também legal a gente falar sobre a questão do scab hair, né? Mix de texturas é diferente de scab hair. O scab hair, ele é um fio diferente, mas ele não possui aquele mix de textura. É um fio aqui, outro ali. Já o mix de texturas é uma região aí do seu cabelo que você vai sentir que a textura é diferente, a definição é diferente e tudo mais. Paty, depois da transição capilar, é difícil a gente identificar o que é mix de texturas e o que é scab hair? Depois da transição, fica bem mais fácil de você conseguir identificar a diferença de scab hair e de mix de texturas. O scab hair, ele tem até uma textura... O fio, tem uma textura completamente diferente até da parte do seu cabelo, da região onde tem uma textura diferente. Então, você consegue identificar isso no toque mesmo, sentindo o fio, você consegue perceber essa diferença. Mas depois da transição é bem mais fácil de você conseguir identificar isso e de você conseguir cuidar e tratar e aprender a cuidar do seu cabelo também. E pra você, como foi lidar com esse mix de texturas depois que você passou pela transição? Você sentiu facilidade? Você conseguiu logo identificar que você tinha mais de uma textura no seu cabelo? Olha, não foi fácil. No começo foi difícil de aceitar. Eu fiz transição da chapinha, então, na época, a diferença de textura da minha parte que estava mais alisada para minha parte natural, não tinha uma diferença tão gritante quanto seria se fosse com química. E na época eu cortei o cabelo bem curtinho também, então eu tirei boa parte do cabelo que já estava mais danificado. Só que o meu cabelo demorou um pouco para voltar a ser como... Aliás, não é nem ser como ele era antes, porque ele não é igual como ele era antes de eu alisar. Mas pra ser como ele é hoje, né? Hoje eu tenho certeza de que ele tá, assim, 100% natural, tirando a cor. Mas demorou sim, porque a minha nuca era extremamente lisa. Eu até chamava de mullet, porque o cabelo começava a crescer. E dava diferença de crescimento, porque embaixo aparentava mais o crescimento do que em cima. E quando a gente faz um corte em camadas, isso ficava mais visível ainda. Realmente parecia um mullet no cabelo. E eu realmente tinha muita essa dificuldade por comparar como era o meu cabelo antes de começar a alisar. Então eu ficava tipo, o que aconteceu aqui nesse cabelo, né? Que ele não era assim. Então foi difícil, sim, de identificar isso e de aceitar. É tudo um processo. A partir do momento que você vai cuidando do seu cabelo, você vai testando finalização diferente, você vai convivendo com o seu cabelo, você vai se olhando no espelho e conseguindo se enxergar com aquele cabelo, a moldura do cabelo no seu rosto, né? Que muda bastante de quando tá liso. A partir desses processos, assim, que não é de um dia para o outro mesmo, então, se você tá nesse começo, não se cobre quanto a isso, busca bastante referência, foi isso que me ajudou na época também. Eu busquei bastante referência de pessoas que tinham um cabelo parecido com o meu, foi o que me ajudou muito na época, então é isso que eu recomendo. Não é fácil, eu não aceitei de primeira, vamos dizer assim. Foi um processo, mas com o tempo eu fui entendendo as diferenças do meu cabelo, diferença de textura, fui sabendo cuidar melhor dele e a partir daí eu fui amando mais o meu cabelo e aceitando ele melhor também. Eu não poderia concordar mais com você, é o que eu sempre falo. Assumir o cabelo natural é um processo de dentro pra fora. E como qualquer processo, tem altos e baixos. Vai ter dia que a gente vai amar o cabelo, vai ter dia que não. Tem os seus lados bons, os seus lados ruins. E a gente vai se conhecendo. Acho que acima de tudo é um processo onde a gente vai se descobrindo e descobrindo uma nova versão de nós mesmos. Com certeza. E é normal a gente errar. Até hoje a gente erra, às vezes, no nosso cabelo. Às vezes a gente vai finalizar, usa um creme demais, acaba pesando. Então, assim, mesmo depois de anos que a gente tá aí deixando o cabelo natural, cuidando do nosso cabelo, a gente também ainda tá aprendendo ainda sobre o nosso cabelo. Porque cada dia é uma descoberta nova. Às vezes a gente testa um produto, fica um efeito diferente do que ficou da outra vez que a gente testou. Então, o cabelo ondulado tem dessas. Cada dia
você pode ter um resultado diferente, finalização faz diferença, o creme faz diferença, a forma que finaliza faz diferença, tudo faz diferença no cabelo ondulado e até hoje a gente está aprendendo também com o nosso cabelo, é algo assim muito diário. Não, e assim, são vários fatores que vão influenciar aí, inclusive no resultado que vai ficar esse mix de texturas. Tem finalizações que deixam muito mais clara essa questão da diferença de texturas do que outras. Eu sinto muito isso no meu cabelo. É verdade, tem muito disso também. E, Paty, pra gente terminar e fechar com chave de ouro, qual é o conselho que você daria para as meninas que estão descobrindo seu cabelo agora, que estão lidando com esse mix de textura, que às vezes nem sabe quais são as texturas aí do fio e estão se encontrando nesse mundo de ondulada? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é tenha paciência. Não se cobre, tenha paciência e busque referências. Referências no Instagram, no YouTube, tem grupo de onduladas no Facebook. Lá vocês vão encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo que você, que estão passando pela transição também. Então, eu acho que quando você se rodeia de pessoas que estão passando pelo mesmo que você ou que passaram, você se rodeia de referências, fica muito mais fácil de você aceitar com o tempo e lidar com aquilo e sempre pensar que é o que a Jess falou. É sempre de dentro para fora que acontece. Então, você vai trabalhando isso de pouquinho em pouquinho. Não se cobre e tenha paciência que essa fase vai passar. Então, depois desse recado da Paty, só resta vocês seguirem tanto eu quanto a Paty, porque a Paty tem várias dicas lá no Instagram dela, para ruivas, para onduladas, ela faz vários testes de cremes por lá e são incríveis. Paty, agradeço muito por você ter topado participar do nosso Papo de Ondulada, ter passado a sua experiência, ter contado pra gente como foi todo o seu processo de se descobrir ondulada, pelo seu conteúdo incrível no Instagram, que realmente é uma inspiração pra mim. Muitas coisas eu acabei aprendendo com a Paty, a gente já se conhece há bastante tempo, desde a época que a gente fez o nosso bate-papo na Salon Online, e a Paty foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa coisa de finalizar o cabelo encharcado, de jogar o cabelo pra cima na hora de dormir. Tudo isso foram dicas da Paty que eu fui pegando. Muito obrigada, Jess. É uma honra estar aqui participando. Foi super legal o bate-papo, eu curti de verdade. Inclusive, a gente pode fazer mais vezes, pode me chamar sempre, que eu adorei participar sobre outros temas aí, tô aqui. Muito obrigada, fico feliz de poder ajudar também. Com certeza você também é uma inspiração pra mim. Foi super legal desde aquela época lá, do bate-papo lá da Salon Online, e é um prazer estar aqui, com certeza. E vocês que assistiram, não esquece de comentar aqui embaixo como é a relação de vocês com o mix de texturas do cabelo. Um beijo, até o próximo vídeo!